Ação Humana, Capítulo 1, Introdução. Seção 1, Economia e Praxeologia. Neste vídeo farei uma breve apresentação e aí irei para a introdução do livro mesmo, a partir da página 8. Apresentação. Este é o primeiro vídeo de uma série que pretende comentar o livro Ação Humana, um tratado de economia, de Ludwig von Mises. Aqui no YouTube tem alguns links úteis, incluindo um site que você pode utilizar caso queira discutir com outras pessoas interessadas no assunto. A intenção desta série é acompanhar sua própria leitura de cada capítulo do livro. Pretendo apenas reposicionar alguns parágrafos e comentar aquilo que acredito que mereça um destaque maior. O livro Ação Humana é separado em 7 partes, mais a introdução, que eu vou chamar de parte 0 ou introdução. Você vai poder se orientar pelos títulos dos vídeos da mesma forma que você se orienta com seriados de TV, mas com formato parte, capítulo e seção. Exemplos. Aqui eu tenho alguns exemplos, só para ilustrar. Parte 0, capítulo 1, seção 1, é este vídeo aqui. E aí teremos mais alguns vídeos, e aí chegaremos à parte 1, capítulo 1, seção 6, final, esse F de final. E aí o próximo vídeo é parte 1, capítulo 2, seção 1, ou seja, o capítulo subiu. E aí, digamos que o próximo seja parte 1, capítulo 2, seção de 2 a 3. É o traço, né? E aí teremos alguns vídeos até que teremos parte 1, capítulo 7, seção 3, subseção 1. Essa barra indica a subseção. Parte 1, capítulo 7, seção 3, subseção 2, final. Quer dizer que chegou no final da subseção da seção 3. Quer dizer que o próximo vídeo será a próxima seção. Que neste caso seria uma seção final, ou seja, a última seção do capítulo. E este capítulo 7 seria o capítulo final dessa parte 1. O próximo vídeo seria parte 2, capítulo 1, seção 1. É isso. Aqui agora temos uma enumeração das partes do livro. À esquerda temos a enumeração, o título da parte, e lá na direita temos quantos capítulos cada parte tem e quantas páginas essa parte tem. Então começaremos por uma introdução, ficaremos umas 200 páginas vendo a ação humana na sociedade. E aí, até o final do livro, estudaremos mercado ou a falta dele. Algo que eu gostaria de falar antes de começar a leitura do livro. Eu optei por reiniciar a leitura algumas vezes, te aconselho a fazer o mesmo. Não precisamos ter muita pressa em compreendê-lo, principalmente se os conceitos mais específicos que você quer aprender ainda não foram mostrados. Sem mais demoras, tenha uma boa leitura. Introdução. Seções do capítulo Introdução. 1. Economia e Praxeologia, o que a gente está agora. 2. O problema epistemológico de uma teoria geral da ação humana. 3. Teoria econômica e a prática da ação humana. 4. Resumo. Seção Economia e Praxeologia. A economia é a mais nova das ciências, tende expandindo o domínio das ciências humanas e tratando da regularidade na sequência e interdependência dos fenômenos de mercado através do conhecimento praxeológico, que é diferente da lógica, matemática, psicologia, literária, física e biologia. Sem fazer uso da praxeologia, os filósofos, tentando identificar a lei que governa o destino e a evolução do gênero humano, acabavam escolhendo de forma arbitrária os fins de Deus ou da natureza que fatalmente determinariam o comportamento da humanidade, nação, raça ou igreja. Nota 1. Um método defeituoso os forçava a lidar com a humanidade como um todo, ou com conceitos holísticos, como nação, raça, igreja. Consideravam que o método individualista era inapropriado, uma vez que existiam considerações que deveriam ser feitas que não eram presentes na análise individualista. Em outras palavras, que a análise baseada em nação, por exemplo, seria mais completa por levar em conta conceitos inalcançáveis pela análise dos indivíduos isolados. Mas é nisto que a praxeologia se encaixa. Ela pode expandir a análise do método individualista e englobar todas as relações entre os indivíduos, incluindo suas intenções.
Mas se questionados de uma perspectiva individualista, que seja, explicar quais e como os fatores compelem os indivíduos a se comportarem de tal forma que o suposto objetivo pretendido pela evolução do conjunto seja atingido, então recorre a explicações insensatas como interferências milagrosas, harmonias pré-estabelecidas, predestinação, alma mundial, alma nacional, astúcia da natureza, etc. Ou então, ainda sem fazer uso da praxeologia, não consideravam as regularidades e invariâncias dos fenômenos existentes no curso dos eventos sociais. Continham-se as relações humanas de poder. Estabelecer regras de ação política ou para, de forma ambiciosa, reformar e reconstruir a sociedade, ou apenas para coletar e sistematizar os dados de experiência histórica. Não enxergavam as leis da cooperação social, pensavam que podiam organizar a sociedade como quisessem, a não ser que as pessoas não fossem honradas ou virtuosas e tivessem alguma deficiência moral. A descoberta da interdependência dos fenômenos do mercado tirou o trono dessas visões. As pessoas tiveram de aprender que existe outro aspecto, diferente do bom e do mal, do justo e do injusto, segundo o qual a ação humana podia ser considerada. Que existem regularidades sociais às quais o homem tende a ajustar suas ações se deseja ser bem-sucedido. As leis da ação humana e da cooperação social devem ser estudadas não como uma postura de um censor que aprova ou desaprova os fatos sociais, mas como a de um físico que estuda as leis da natureza, as tratando como um objeto de uma ciência que estuda relações existentes e não mais como uma disciplina normativa de coisas que deveriam ser. Apenas os fenômenos de mercado, dentro de todas as ações humanas, sofreram os efeitos desta mudança no método de raciocínio. O aparente paradoxo do valor preveniu que os economistas clássicos, com uma teoria de valor defeituosa, expandissem o escopo de sua ciência, mantendo a economia política como uma ciência dos aspectos econômicos da ação humana, uma teoria de riqueza e egoísmo, no qual levavam em consideração apenas as ações motivadas pelo lucro monetário. A moderna economia subjetivista não encontrou tal resistência e levou à transformação do pensamento iniciada pelos economistas clássicos às suas últimas consequências, transformando a teoria dos preços do mercado numa teoria geral da escolha humana. Sobre a nota 2, o aparente paradoxo do valor está contido na pergunta: por que o ouro vale mais do que a água, se, em uma consideração simplista e primitiva, sem água não vivemos, e o mesmo não pode ser dito em relação ao ouro? A teoria geral da escolha e preferência não é tão limitada ao se comparar com o campo dos problemas econômicos estudados pelos economistas desde Cantillon, Hume, Adam Smith até John Stuart Mill. Não trata apenas do aspecto econômico, do esforço humano e da luta para a melhoria de seu bem-estar material. É a ciência de todo tipo de ação humana. Toda decisão humana representa uma escolha. Se é decidido e algo é escolhido, então também é decidido que o que não é aquilo não é escolhido. O homem não escolhe apenas entre diversos bens materiais e serviços. Todos os valores humanos são oferecidos para opção. Todos os fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o sublime e o básico, o nobre e o sujo, são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e rejeita o outro. Agora, sobre a nota 3 da ordenados numa sequência. A gente pode imaginar uma fila de opções, onde a primeira da fila é a opção preferida pelo homem, e a próxima da fila é a próxima opção preferida, e assim por diante. Tudo que alguém deseja obter ou quer evitar está em alguma posição desta fila. Tal fila pode ser chamada de escala de preferência. A moderna teoria de valor estende o horizonte científico e amplia o campo dos estudos econômicos. Da economia política da escola clássica emerge a teoria geral da ação humana, a praxeologia. Os problemas econômicos ou cataláticos estão embutidos numa ciência mais geral da qual não podem mais ser separados. O exame dos problemas econômicos tem necessariamente de começar por atos de escolha. A economia torna-se uma parte, embora até agora a parte elaborada, de uma ciência mais universal, a praxeologia. No livro da versão brasileira encontramos agora uma breve definição dos termos praxeologia e catalaxia.
Praxeologia, do grego praxis, ação, hábito, prática, e logia, doutrina, teoria e ciência. É a ciência ou teoria geral da ação humana. Ação como manifestação da vontade humana, ou comportamento propositado. A praxeologia busca conhecimento que seja válido sempre que as condições correspondam exatamente àquelas consideradas na hipótese teórica. Sua afirmação e sua proposição não decorrem da experiência, antecedem qualquer compreensão dos fatos históricos. Cataláxia. A teoria de economia de mercado, das relações de troca e dos preços. Analisa todas as ações baseadas no cálculo monetário e rastreia a formulação de preços até a sua origem, ou seja, até o momento em que o homem fez sua escolha. Explica os preços de mercado como são e não como deveriam ser. As leis da cataláxia não são julgamentos de valor, são exatas, objetivas e de validade universal. Próxima sessão: o problema epistemológico de uma teoria geral da ação humana. Muito obrigado e até a próxima!